também é o primeiro domingo de janeiro, como também é o primeiro domingo de 2026. Eu não sei como foi o seu ano, como eu disse aqui, eu não sei se você passou descansando. Eu passei recluso sem poder fazer muita coisa, porque estar de influenza, que é o que eu acabei contaminando, e engraçado que eu peguei influenza B, foi nem A, é porque eles falaram que São Manuel, porque a cidade é menor, é só B, Botucatu é A, então como eu peguei em São Manuel é B, não faço ideia do que é isso, mas é influenza B, e eu fiquei restrito, né? Não podia sair para não contaminar até o tal dia que o médico pediu, e esse tempo para mim foi um tempo gostoso, mas ao mesmo tempo foi um tempo de aflição, porque normalmente eu e minha esposa, a gente passa Natal com os pais, depois nós vamos Natal, o Ano Novo com outra família, aí depois a gente inverte, então eu vou para Londrina, eu vou para Botucatu, e eu fico fazendo esse elemento importante. Mas nesse especificamente, como eu fiquei um pouco recluso, eu não pude sair. Fiquei em casa, fiquei com a minha esposa, a gente ficou conversando, fiquei observando as coisas. Fiquei muito feliz das pessoas curtindo, e de fato é importante a gente curtir esse tempo onde a gente se reúne, onde a gente tem recesso no trabalho, onde a gente consegue ficar todo mundo junto. Isso é muito gostoso, isso é muito bom, tem que aproveitar. Mas aí quando nós viemos para o culto do dia 31, eu falei sobre uma palavra, e eu quero desafiar você sobre isso, porque o tema da nossa série desse mês de janeiro, ela veio como fruto de uma palavra que eu ouvi alguns anos atrás de um pastor amigo. A série desse mês de janeiro é: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Talvez você pela primeira vez ouvindo isso, fala, não entendi. Se você ler, ou se você escrevê-la, ou se ouvir de novo, talvez vai fazer mais sentido para você. O tema central desse mês é: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Não é redundância, pelo contrário, é apenas uma reflexão, uma autorreflexão a despeito daquilo que nós estamos vivendo. E quando eu olho para esse tema, alguns subtemas me saem, e hoje o subtema nosso é sobre primazia. Você sabe o que é essa palavra, primazia? Você sabe o que é prioridade? A palavra de Deus, ela é recheada, inclusive nós vamos falar sobre esse tema em vários outros domingos também, sobre prioridade, sobre primazia. Mas quando eu conversei com algumas pessoas sobre nesses tempos, pesquisando sobre o que a gente entende sobre primazia, ou lei da primícia, que é o que a gente faz, a gente não entende. Por exemplo, no primeiro domingo de todo mês, nós trazemos aqui para auxiliar o mercado solidário as nossas primícias. E o que é primícia? Por que a gente chama de primícia? Já se perguntou? O que esse elemento, esse conceito, e segundo a Bíblia, a partir de Moisés, é uma lei espiritual, o que isso tem a ver com a gente? Embora a gente vá falar sobre isso de forma um pouco mais profunda, eu preciso só retornar para você entender que nós perguntamos no ano novo a seguinte questão: como é que foi o seu ano? Ele foi medíocre ou ele foi excelente? E a mediocridade ou a excelência, segundo o que nós conversamos na quarta-feira passada, no último dia do ano, não dependem de Deus. É contingente a nossa. É aquilo que eu preciso ter como um estilo de vida para que em um ou em outro eu me estacione, e o resultado dessa minha postura, quer seja mediocridade, eu colho, quer seja excelência, eu também colho. E ao fazer essa avaliação, eu quero lembrar você que a palavra tanto excelência quanto mediocridade são palavras latinas, e essas palavras são compostas por duas outras palavras, e é muito legal, porque a palavra mediocridade, ela é formada por duas palavras latinas, e essas duas palavras na sua natureza, na sua raiz, na etimologia, ela propõe, numa tradução livre, algo que está crescendo ou fazendo força na rocha.
Talvez então a mediocridade é você ir até o meio da rocha onde você encontra um obstáculo. Talvez aqui fique mais fácil a gente entender que o medíocre é aquele que ele vai até na metade. Ele se contenta com pouca coisa. Ele não vai além. Ele não tem aquela pretensão de falar, não, isso pode ser melhor. Isso pode ser algo diferenciado. Não, ele para no meio. Por outro lado, a excelência também, por duas palavras, ela é, na raiz, também a ideia de fazer algo, só que subir. E a outra palavra chama-se, para juntar ali, a raiz da palavra montanha. Numa ideia que a excelência é você subir a montanha. E qual o tamanho da montanha? Não sei. E ela é sempre subindo. Então a ideia diferenciada da mediocridade, onde ela para no meio e se satisfaz com o que tem, a excelência não. Ela vive em evolução, vive sempre num desejo de alcançar algo novo, algo maior, algo que ela crê que lá na frente ou lá em cima, ela vai ver e viver algo melhor. Isso é excelência. E quando nós não temos esse estilo de vida de excelência ou de mediocridade, a gente se esquece que o resultado da qual nós estamos vivendo, o próprio apóstolo Paulo diz para nós, de Deus não se zomba, aquilo que você planta, você colhe. Muita gente está ou colheu 2025 por causa da mediocridade do jeito de viver. Muita gente colheu coisas maravilhosas por causa da estilo excelente de viver. E tanto mediocridade quanto excelência, elas acabam nos influenciando sobre primícias. Porque se eu e você soubéssemos, e hoje é o primeiro domingo do mês, primeiro domingo de janeiro, o primeiro domingo de 2026, ele é a primazia de toda a situação. Por isso que nós aqui temos esse hábito e convidamos você para vir, para passagem de ano, inclusive a gente acabou o ano comendo, oramos e começamos o ano comendo de novo. O crente que come, né? Nós não para de comer os trem, passamos sempre comendo. Mas o primeiro dia nós consagramos a Deus. Isso não é ritual, isso não é fórmula mágica. Vir à igreja na passagem do ano não garante o seu ano bom. Não vir à igreja ou ir para outro lugar na passagem de ano também não garante coisas boas. Vir de branco, colocar uma roupa diferente, aquela que o pessoal fala, não, tem que colocar isso aqui, tal, como a gente falou no domingo, na quarta-feira, isso é superstição. E superstição não tem nada a ver com a Bíblia. Porque superstição nada mais é do que uma jaula, vou melhorar a palavra, um calabouço, vou melhorar mais a palavra, nada mais é do que uma cilada, onde o meu medo e a minha ansiedade tomam força, e para eu garantir aquilo que o amanhã eu não tenho, eu entro em superstições. Por isso que não faz sentido a gente ser vítima de superstição. Mas a gente tem isso meio intrínseco no nosso coração. Quando às vezes a gente faz alguma coisa, fala, ai, bate na madeira, pastor. Por quê, irmão? O que tem a ver? Contudo, tanto as superstições, quanto vir à igreja, ou qualquer outro procedimento, elas não garantem para mim nem para você um ano novo maravilhoso. Gostaria eu de dizer para você, irmãos, vem aqui, todo mundo vem aqui, nós vamos orar, o pastor vai orar por você, vai estender a mão sobre a sua cabeça, e onde você tocar vai ser bênção, tudo que você fizer, à direita, à esquerda, à minha frente, atrás, enfim, podia fazer isso. Não que seja errado fazer isso, não que não seja bíblico, porque Deus deseja abençoar. Mas a contingência, aquilo que eu preciso entender, muito mais do que o que vai ser, é como eu vou me portar no ano de 2026. Por isso que é uma breve meditação que eu fiz esses dias, quem sabe mais para frente a gente coloca para a igreja, que não é como o ano será, é como eu serei no ano que será. Que tipo de atitude eu terei? E uma das atitudes que eu gostaria de desafiar você sobre a coisa principal, fazer da coisa principal a coisa principal, é você pensar comigo sobre esse conceito de primazia, primícias.
O texto básico que eu gostaria que você abrisse com a gente está em Romanos, capítulo de número 11, por favor, Gui. Ô, Maico, só muda ali de água para o outro, que a água não está aberta lá, por isso que ele está apitando, por favor. Romanos, capítulo de número 11, versículo 16, diz assim, preste atenção nesse texto, se você puder grifar na sua Bíblia e lê-la posteriormente, conversar com a palavra, vai ser importante demais. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, ou como primazia, assim a massa também o é. E ele ajusta isso falando mais uma vez. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Vou repetir esse texto numa outra versão, por favor, coloca na NAA para mim, por favor, Gui. Olha o que diz essa outra versão. Se forem santas as primícias da massa, isso, deixa nessa para mim, por favor, Gui. Igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a sua raiz, também os ramos o serão. Antes da gente entender esse contexto desse texto, que ele é apenas uma introdução do que nós vamos conversar durante esses dias, inclusive, meu querido que já cantou a bola, semana que vem já até sabe o tema da mensagem. Quando a gente olha para esse texto, Paulo está falando para os romanos, a igreja de Roma, então não é só para o judeu, é para os romanos, para todos que se manifestavam ou congregavam naquela igreja. E quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando sobre algo muito importante que fazia parte da natureza do povo de Deus. Que conforme o tempo foi passando, mesmo no Antigo Testamento, até o Novo Testamento, as coisas foram se perdendo em meio àquilo que deveria não se perder. Vou te dar um exemplo. Nós quando casamos, inclusive o Caio que está aqui, mais recém-casado, né, Caio? Com a sua querida esposa. No começo tudo é lindo, não é? Pega na mão, passeia, não solta. Ai, que linda. E eu brinquei que o pastor Cláudio Duarte que fala isso, que quando a gente está namorando, os bichinhos são pequenininhos, né? Minha pombinha. Minha florzinha. É tudo do diminutivo, tudo pequenininho. Aí depois quando cresce, Tiago, os bichos vão ficando grandes. Quando vai falar com a mulher ou com o marido, seu burro, sua vaca, né? Nossa, pastor, que absurdo. E isso acontece por quê? Porque era para ser, e eu imagino isso, falo isso sempre com a minha esposa, e às vezes eu me incomodo e brinco com ela, a gente faz essa reflexão, que era para nós, quanto casal de namorado, quando dá as mãos, vai passear, vai estar junto, era para a gente viver isso até um de nós padecer, essa era a realidade. E eu não sei se você já viu isso, algum casalzinho no shopping, dois velhinhos lá, de boa, andando, e eu gosto de vê-los, e esse dia atrás eu vi um casalzinho, acho que ele deve ter uns 85 anos por aí, mais de 80 ele tinha, e ela por perto ali também, os dois andando devagarzinho de mão dada assim. Eles não perderam aquilo que era essencial no fio da vida, a dois. E às vezes nós vamos perdendo isso. É por isso que Paulo está trazendo aqui a memória deles, um tema que foi trazido pelo próprio Deus, lá em Gênesis capítulo 4, que nós vamos falar semana que vem, sobre Caim e Abel, mas ele trouxe essa natureza, esse estilo de vida, de primícia, de pensar em primícia, de pensar em primazia, e o povo entendeu isso a partir de Moisés, mas foram perdendo isso no meio da vida. E isso é tão normal nos textos bíblicos, que eu quero que você vá comigo, por favor, Gui. Olha o que diz o texto bíblico lá em Êxodo, capítulo 23, e também Deuteronômio 26. Êxodo 23, versículo 14. Quando, só para lembrar o contexto, Gênesis, criação, tudo, tal. Gênesis começa com a criação e acaba com José. Estão comigo na história aqui? Bíblia? Sim, Bíblia agora. Gênesis começa com a criação, Bereshit, Bará, inclusive a palavra primícias é a primeira palavra completa que aparece na Bíblia, na referência hebraica,
Hereshit, que é Bereshit, na conjunção que é no princípio. Então a primeira palavra, princípio, primazia, primícias, é a primeira palavra que você lê na Bíblia no hebraico. E aí você vem tendo esse tempo, chegamos em Gênesis, no último capítulo 50 ali, onde nós temos José, a história de José no Egito. Passamos por Abraão, os patriarcas, Isaac, passamos por Jacó, teve Noé, teve dilúvio, teve aquela coisa toda, e agora o povo está ali no Egito. E aí Deus, diante do povo dele, já se tinha perdido a ideia da primazia, que foi construída com Caim e Abel, que nós vamos falar semana que vem. Essa construção foi se perdendo, muitos anos se passaram e estamos em Gênesis capítulo 50. Aí você tem Êxodo, a partir do início de Êxodo, a construção do processo de Deus a partir do libertador chamado Moisés, correto? E aí Moisés, antes do capítulo 23, temos o capítulo 20, 21, 22 até o 23, mas o capítulo 20 em especial é o capítulo onde nós temos os 10 mandamentos, onde Deus começa a partir de Moisés a estruturar as questões morais para o novo povo e para o novo lugar que eles vão viver. E me parece, olhando para o texto, que Deus desejava produzir neles de novo a mentalidade das primícias. E aí entra o capítulo 23, quando o texto diz assim, acompanhe comigo: 3 vezes no ano me celebrareis festa, ou seja, vamos ter 3 festas. Por isso que o povo de Deus come pra caramba, irmão. Deus falou para nós fazer festa. Nós vai fazer o quê? Obedecer. Bora fazer festa. E todas as festas têm comida, algumas diferentes das outras, mas todas elas têm. Guardarás a festa dos pães asmos. Aí pão de novo, aí. Como é que nós vamos fazer regime? Se Deus manda comer pão. Só que aí é pão asmos, tá? É pão sem fermento. 7 dias comerás pães, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abide, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Capítulo 23, já estamos no deserto, já saíram do Egito, e Deus vai reconstruir a visão, a mentalidade, a linha processual do povo de Deus. E a primeira festa é essa, festa dos pães asmos. Segunda festa, meu querido: guardarás a festa da cega, ou dos primeiros frutos do teu trabalho, chamado também de festa das primícias, que é o lugar dos primeiros frutos que nós temos, que houveres semeando no campo. Essa é chamada de festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Então nós temos aí mais essas 2 festas que Deus coloca para a gente, que depois ela foi adaptando-se um pouquinho mais, e ela se tornou as 3 festas importantes: a festa da Páscoa, que nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus, que ela se tornou depois a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e também a festa dos tabernáculos. E em todas essas festas que eu estou trazendo para você entender, a proposta de Deus, quando Ele fala para Moisés levar para o povo, é que eles precisariam ter algumas consciências e não perder isso em meio à vida, tanto que até hoje o povo judeu pratica essas festas. Mas lá em Deuteronômio, capítulo de número 26, por favor, capítulo de número 26, versículo 1, nós temos uma coisa muito importante quando ele vai tratar. Já estamos no deserto, entrando para o povo lá. Preciso que você fique comigo aqui, senão você vai perder o raciocínio que eu quero que você guarde de introdução da nossa mensagem. Ao entrares na terra do Senhor, teu Deus, que te dá por herança, ao possuí-la nela, ao habitar-se nela, pode ir passando, Gui, por favor, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheste da terra que te dá o Senhor teu Deus. Ou seja, de novo, Deus instruindo o povo: a hora que vocês forem lá para a terra prometida, para Canaã, já estamos aqui o final da vida de Moisés, entrando Josué na vida, e nesse processo todo aqui, ao entrar lá, vocês vão tomar cuidado. E um dos cuidados é, quando vocês pegarem todas as coisas, quando vocês plantarem todos os frutos, a primícia daquele lugar, vocês vão trazer para mim. Olha o que diz mais: e porás num cesto toda aquela primícia, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, chamado de tabernáculo. Você vai pegar o cesto de todas as suas colheitas e vai levar lá como oferta, dizendo: Senhor, as primícias, a primeira coisa
é do Senhor. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás, olha a palavra do sacerdote para nós: hoje declaro ao Senhor, o teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. Tudo sobre palavra de Deus. Pode ir descendo, por favor, Gui. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor, o teu Deus. Ou seja, o meu compromisso é pegar as primícias da terra, é pegar as primícias daquele lugar e entregar para o Senhor. Era essa a ordem que Deus estava dando para nós. Aí quando você observa esse texto, um pouquinho mais para frente, em Levíticos, capítulo 23, versículo 10. Levíticos, capítulo 23, versículo 10, o texto anterior, contudo, em contexto posterior, Deus fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que eu vos dou, e cegardes, a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Coloca outra versão da NVI, só para ficar mais fácil que a gente precisar traduzir, por favor. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês, e vocês fizerem a messe ou a colheita, vocês tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que vocês acabaram de colher. É esse o texto. O sacerdote erguerá o feixe diante do Senhor, para que seja aceito o favor de vocês, e ele moverá no dia seguinte, no sábado. Pode ir passando. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão holocausto ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito. Versículo 13. Apresentem também uma oferta de cereal de 2/10 de efa, da melhor farinha amassada com azeite, oferta preparada pelo fogo para o Senhor, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1/4 de vinho. Pode ir descendo. Vocês não poderão comer pão algum, e nem grãos torrados, nem cereal novo. Até quando? Até o dia em que trouxerem a oferta ao Deus de vocês. Isto é um estatuto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morem. Nesse texto especificamente, o que Deus está dizendo para nós é que essa tradição ou essa lei, quando ele diz, e a Bíblia, quando você lê-la, e toda vez que ela disser estatuto perpétuo, ela está dizendo: isso aqui já não é mais lei física, isso aqui se torna lei espiritual. O que talvez Deus está dizendo, atualizando e trazendo para o dia a dia, para mim, para você, para nós entendermos, o que Deus está dizendo é que a relação que eu gostaria que o meu povo tivesse comigo é de primazia, é de prioridade, é de colocar-me no lugar da qual eu preciso ocupar. Lembra do tema? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E o que Deus está dizendo para o povo é que vocês vão fazer isso onde vocês estiverem. Se vocês mudarem de lugar, não era só por causa da igreja, não era só por causa da casa, não era só por causa do pastor, não, por onde vocês estiverem, vocês devem viver esse tipo de cuidado. Só que naturalmente, voltando para a história do povo de Deus, eles foram para Canaã, viveram lá. Josué viveu com aquele povo lá de forma maravilhosa. Inclusive Josué capítulo 6, versículo 18, coloca para mim, por favor. Josué vivendo na terra prometida, capítulo 6, versículo 18. Olha o que aconteceu. Josué entrando lá, ouvindo o que Deus mandou, fez o que Deus mandou. Fiquem, versículo de número, é isso aí? Versículo de número 17, por favor, Gui. A cidade, com tudo que nela existe, será separada ao Senhor para a destruição. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos que estiverem na casa dela serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Um dia a gente vai falar só sobre esse texto. Tem gente que é abençoado por causa da sua vida, e tem gente que é abençoado por causa da vida de alguém. Não é sobre você, é por causa da fidelidade de outros que você vive o que você vive. Aí quando você sair da casa de lá, toma cuidado. Mas outro dia a gente fala sobre isso, não é a hora. Versículo 18, Gui, por favor. Apenas fiquem longe das coisas separadas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam separadas para a destruição. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel.
O que Josué está dizendo aqui, e às vezes a gente se esquece, e o povo se esqueceu, é que Deus está dizendo assim através da boca de Josué: ó, vocês vão fazer das primícias, vocês vão fazer prioridade, as colheitas vão guardar tudo que é primeiro vai para mim, tudo que é primeira coisa para mim, é primeira grão, é primeira ceia, tudo é primeiro para mim. Contudo, se vocês inverterem isso e pegarem para vocês, vocês vão trazer desgraça para o acampamento de vocês. Deixa eu traduzir isso para você entender. O que Josué está dizendo para aquele povo e para nós hoje é assim: tudo na minha vida, eu que você que conhecemos a palavra, deveria ser prioridade de Deus. Se não é, se a gente inverte essas coisas, nós vamos trazer desgraça para a nossa própria vida. Pastor, mas como assim Deus não é bom? Mas Ele é um Deus de reação, mais do que um Deus de ação. Por isso que Ele, Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 19 e 20, vai dizer bem claro, dá para colocar aí, aqui, por favor, Deuteronômio capítulo 30, o texto que nós falamos semana passada, na quarta-feira. Olha o que diz Deus a mim e a você a despeito das nossas escolhas. Versículo 19, por favor, Gui. Olha o que diz: hoje eu tomo os céus e a terra como testemunho contra vocês, de que eu apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, ou seja, eu oriento que vocês escolham a vida, decidam pela vida, vocês e naturalmente os seus descendentes. Versículo 20, por favor, Gui. Para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, e ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor mesmo que está falando é o Senhor da vida. E Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O que Deus está dizendo para a gente guardar nesse texto é que há uma escolha para mim. E quando eu não escolho fazer Deus a coisa principal e colocar essa coisa principal no lugar principal, eu vou ter problemas. E o povo viveu isso. Olha o que diz o texto, só para você entender. Salomão tentou fazer isso de forma maravilhosa, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, por favor, Gui. Salomão tentou manter isso, porque cada rei tentava trazer de novo a proposta. Talvez rei era que nem pastor, em alguns princípios. Ele tinha que fazer o pessoal voltar ao primeiro amor. Josias fez isso, Davi fez isso, e Salomão fez isso. Tanto que Salomão usa dessa frase, eu quero que você guarde e grife na sua Bíblia. Salomão dizendo para nós: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Dizendo, pegue tudo que você tem e honre ao Senhor, dizendo, Senhor, isso aqui é do Senhor. E como resultado, Salomão aumenta isso que lá Moisés não falou e que Josué também não falou, mas Salomão diz isso. O que ele diz no versículo de número 10? E então os seus celeiros, eu encho a colheita num celeiro, mas ao encher o celeiro, a primeira coisa do celeiro, da colheita, eu tiro e dou para o Senhor. Ao fazer isso, segundo o texto, os meus celeiros ficarão plenamente cheios, e os lagares, ou os lugares onde vai ter vinha, matéria-prima para ser sobrevivência, vão transbordar. Ou seja, isso aí é princípio que vem precedido de promessa. Deus quer fazer, Deus quer cuidar, Deus quer abençoar. Esse ano de 2026, eu creio que Deus quer abençoar muitos de nós e fortalecer muitas vidas e trazer sonhos maravilhosos. Mas talvez a pergunta que a gente precisa se fazer é: mas será que Deus é minha primícia? Será que Deus é minha prioridade? E quando eu olho para a palavra de Deus, lá no livro de Ageu, capítulo 11, por favor, Gui. Livro de Ageu, exatamente no capítulo 11, no versículo 3, Ageu capítulo 1, Gui, versículo 3, Ageu 1, não tem 11 em Ageu 1. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, só para você entender, e vamos fechar isso e passar para as práticas da nossa história
e das primícias, que é apenas o primeiro sermão da série, tá? Você precisa pegar todos eles para você entender tudo. Então você vai ter que vir domingo que vem. O povo agora, profeta Ageu, já se passaram vários reis, já se passaram várias histórias, já se passaram vários momentos, e aquele princípio espiritual da primazia das primícias se perdeu. E aí Deus ressuscita o profeta Ageu para dizer as seguintes palavras, versículo 4, por favor, Gui. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa, a casa dele, continua sendo destruída? Eles voltaram do exílio, e quando eles voltaram do exílio, tudo aquilo que eles tinham estavam destruídos, e eles voltaram a reconstruir as suas casas, voltaram a reconstruir os seus comércios, voltaram a reconstruir a sua vida. Só que o templo onde eles adoravam a Deus, eles ficaram esquecidos, deixaram lá. E aí entra o profeta Ageu dizendo para eles: gente, o que aconteceu? Acaso é tempo de vocês cuidarem só da casa de vocês e se esquecerem da minha casa? Versículo 5, olha o que diz o texto. Agora sim diz o Senhor: veja, onde o jeito de vocês viverem levaram vocês. Vejam onde os caminhos de vocês levaram vocês. E ele faz uma auto-reflexão que eu quero que você faça também. Vocês têm plantado muito, presta atenção se não é muito da nossa história, mas vocês escolhem pouco. Quem recebe o salário no começo da semana, no final de semana, da mesma semana, já acabou o dinheiro da semana. Foi tudo. Pastor, não sei, assim esvazia, parece que tem um saco furado, eu não sei de onde, mas parece que dinheiro assim mal aparece, some. Talvez uma das respostas está aí. Ah, pastor, é o Satanás. Não, não é não, irmão. É só prioridades. E ele mesmo continua dizendo: vocês comem, mas nunca se fartam, bebem, mas nunca se satisfazem, vocês se vestem, mas nunca se aquecem, e aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Sabe quando a vida parece que vai fazando pelos dedos? Sabe como o jeito nosso de levar a vida, parece que, cara, está travado. Conversando com uma pessoa nesse final de ano, ela disse: pastor, eu não sei, meu ano 2025 foi meio travado. Eu sei que há várias variáveis para a gente fazer a avaliação, e etc., vários critérios, é verdade. Mas um dos biblicamente que a gente precisa fazer, é se perguntar: onde está Deus na sua história? Que lugar Ele ocupa na sua vida? E talvez você, como um bom religioso que é, ou como um bom homem de Deus que é, vai dizer para mim: pastor, Deus é minha prioridade. Será? Será que nós temos Ele como prioridade mesmo? Será que Deus é a primazia de todas as coisas, como o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é a primazia de toda a criação? Será que Deus de fato é prioridade para mim, é prioridade para você? Será que quando nós levantamos, e aqui fazendo um pouco de adaptação para você entender a vida, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? A maioria de nós. Pegar no celular, é verdade ou não? Ah não, pastor, eu pego na Bíblia, oh, aleluia. Primeira palavra que a gente faz, que hora que você faz a sua primeira oração? Final da tarde? Começo da noite? Ou você tem aquela consciência da história do povo, de Deus, que tudo aquilo que é prioridade, ocupa o primeiro espaço, o primeiro momento, a primeira hora, é dele. E eu fico pensando, que a gente às vezes esquece que as nossas decisões, elas vão trazer consequências para a nossa vida e para os nossos descendentes. E o fato de muitas vezes eu e você não colocarmos Deus como prioridade, como diz o texto, se nós não fizermos isso, talvez aquilo que nós vamos viver posteriormente a isso, não vai ter qualidade porque a raiz não é. E volto no livro de Romanos capítulo 11, por favor, Gui, versículo 16, para a gente encerrar.
Quando a Bíblia diz muito claro, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, ou seja, se você tem prioridade na sua vida, com o tempo, não te falta tempo para viver com o Senhor, porque todo o restante será santo. É isso que o texto está dizendo. Se é seu dinheiro, se as suas finanças você coloca diante de Deus, e aqui eu não estou falando de dinheiro para a igreja não, viu meu irmão? Fique em paz. Como eu disse de manhã, aqui você não vai ter pastorzinho fazendo leilão de oferta não, tá? Deus está dizendo para você dar R$500. Deus está dizendo para você dar R$1.000. Isso é patifaria, irmão. Isso não é evangelho de Jesus, não. Isso é vergonhice sendo usada no púlpito por gente que está possessa pelo demônio. Que Jesus nunca mandou nós fazer isso. O que eu estou dizendo aqui é responsabilidade sobre aquilo que você tem nas suas finanças. E quando você coloca isso diante de Deus, todas as áreas financeiras, né? Elas se ajeitam. É isso que o texto está dizendo. Se a raiz é boa, finanças é boa, no sentido santo, primícia, todo o resto se encaixa. Se a sua esposa, o seu esposo, relacionamento conjugal, a raiz, ou seja, a primícia é seu esposo é sua esposa, se vocês têm isso claro, todo o resto da relação se encaixa. É isso que Romanos está dizendo para nós, Paulo aos Romanos está dizendo para nós. Se na vida com Deus, espiritualmente, na igreja, na sua construção de eclesiologia da igreja, se você coloca como prioridade, todo o resto se encaixa. E não é uma palavra do Isaías, é uma palavra de Jesus, do próprio Paulo, para nós a despeito do que Jesus falava. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Por isso, as primícias, e eu quero que você só guarde essa nossa introdução, eu preciso trazer esse contexto todo para você entender que você tem algo maravilhoso nas suas mãos e você precisa dar na mão de quem tem que receber. Um pastor amigo dizia que glória é que nem brasa, se não for mandada para Deus, queima a gente. Usando essa mesma palavra, lhe digo que prioridade ou primícias ou primeiro lugar é só de Deus. Ele não reparte isso com ninguém. Nem com os teus filhos, nem com os teus sonhos, nem com as tuas ideias, nem com a igreja, nem com religião, não. Por isso, queridos, as primícias, quando eu tenho primícias na minha vida e tenho consciência disso, elas acabam revelando que eu tenho fé em Deus de verdade. Porque usando o exemplo do celeiro, eu vou dar, mas e se faltar? Eu tenho fé de que Deus vai estar comigo. Eu vou dar. Se faltar, Ele dá um jeito. Eu não sei se você já teve essa experiência, não contei de manhã, vou contar à noite. Mas a gente que viaja por missões, enfim, vive de forma assim, a depender às vezes de oferta missionária e várias outras coisas, a gente acaba vivendo algumas coisas diferenciadas na área financeira, inclusive. E eu estava em Maringá, nós íamos mudar de Maringá para Sorocaba, e uma pessoa estava passando por uma situação difícil financeiramente, e Deus colocou no meu coração, aquele dinheiro que você separou, na época acho que era R$1.500 mais ou menos, você vai passar para fulano. E quando você ouve Deus falando, pastor, quando você ouve Deus falando, eu não sei, mas quando Ele fala, eu sei que é Ele. E eu tinha convicção de que era Deus falando para mim. Para não ter sombra de dúvida, já que eu e minha esposa somos um, foi, patroa, sabe aquele dinheirinho que nós guardamos para a mudança? Vamos ter que compartilhar. Como assim? Deus mandou. Já está me perguntaram, João, poxa, pastores, eu não vivo essas experiências. Talvez porque ele não trata com quem não é primazia, porque você não vai obedecer, não vai nem entender. Então, até ele ficar te explicando, ele prefere não fazer isso contigo. Então, entra na fila e vamos viver essas experiências. Peguei o dinheiro, João,
Cheguei para o irmãozinho e falei, irmãozinho, Deus mandou eu fazer isso aqui, eu sei que você está precisando, mas eu não sei se vai te ajudar, tal. Catei no envelope, coloquei no envelope, coloquei para ele, coloquei lá, entreguei para ele assim, o valor. Ele olhou assim e falou, nossa pastor, que benção, vai me ajudar demais, mas não vai fazer falta? Eu falei, não. Eu queria continuar dizendo, não sei, mas eu só disse não. Não. Por causa da fé. Na outra semana, algumas 15 dias antes de viajar, ainda uma outra semana, uma família chegou para a gente e falou, pastor, eu quero convidar você para almoçar jantar lá em casa para a gente despedir. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí fomos lá jantar, abrimos a Bíblia assim e tal, para ler na mesa, era tão gostoso. E naquele dia ele chegou, catou o envelope, colocou na minha Bíblia e falou, pastor, abre lá em casa, tá? Eu já sabia que era dinheiro. Porque eu fiz primícia. Porque eu tenho fé de que Deus vai suprir. Como? Quando? Eu não sei, mas a hora que ele colocou, quase que eu disse para ele, eu já sabia que você ia fazer isso. Isso não é petulância, isso é fé. Quando eu cheguei em casa, eu abri o envelope, quieto assim, a esposa olhou e falou, nós ganhamos oferta? Eu falei, ganhamos. Será que vai dar? Não sei. Abri o envelope, olhei assim, olhei de novo, falei, está esquisito esse negócio. Aí eu olhei de novo, está esquisito esse negócio. Aí eu mandei mensagem para esse nosso irmão lá de Maringá, falei, queridão, você não errou 0, não? Eu falei, não, pastor. Esses 5 mil reais é para abençoar vocês na sua viagem. Quanto que eu dei, irmãos? 1.500. E eu quero que você entenda, não é sobre você dar 1.500 para ganhar 5, não é nada disso. É sobre você fazer de Deus a primícia, obedecer quando Ele manda e viver um ambiente de fé e de testemunho maravilhoso que Deus vai produzir na nossa vida. É sobre isso. Mas cadê esses testemunhos? A última vez que eu vivi em Cuiabá, quero guardar o último testemunho para você. Para quem não conhece a gente de longa data para trás, eu fui fazer seminário. O primeiro seminário que eu fiz foi em 96 até 99 em Cuiabá, no Centro de Treinamento Missionário. E quando eu estava lá, a gente vivia em internato. Isso em 96, não tinha nem internet direito. E a gente vivia numa chácara a 7 quilômetros da cidade. E eu me recordo que a gente vivia com alguns momentos de grande fé. Porque a gente não tinha condição financeira, a gente não tinha estrutura, a gente ia para a cidade e a gente ganhava, eu me recordo que eu ganhava naquela época, és tu, Senhor? Obrigado. Você assusta eu, sim? Obrigado, Gui. E eu me recordo naquela época, inclusive, Lucas, isso vai te chocar. Mas eu tinha o cabelo até aqui. Te chocou, né? Não imaginava, né? Porque eu não entendia que eu podia gastar 5 reais para cortar o cabelo. Porque naquela época a gente tinha que comprar livros. E alguns docinhos, e 5 reais era muito dinheiro. Então eu deixava o cabelo crescer 3, 4, 5 meses, ficava aquele negoção assim, nós sarrapava embaixo assim, com a maquininha que nós tinha na igreja lá. E eu deixava, ele chegou até aqui. Só que aí quando você soltava ele pá, né? Ele voltava. Aí ficou o que sobrou aqui. E eu me recordo lá no CTM, no Centro de Treinamento Missionário, nós vivemos muito por fé. Contei isso já uma vez, se você já me ouviu, para fortalecer a sua fé. Estávamos, o pastor Civale, ele chegava só na sexta-feira para buscar a gente e entregava a gente segunda-feira na chácara. Então nós ficamos segunda a sexta, no máximo com um telefone fixo para falar com o pessoal se acontecesse alguma coisa. E o caseiro, Josimar, ele tinha uma Paraty, linda, velha, é o único carro que nós tínhamos. E a gente, aquela semana especial, eu, pastor Moura, Paulo e tantos outros irmãos lá, a gente descobriu que
a gente esqueceu de comprar os nossos ingredientes mais simples da vida. Acabou o papel higiênico. Acabou a pasta de dente. Se vira. Natural. Na segunda-feira, toda segunda-feira à noite, no CTM, nesse tempo dos 4 anos, nós tínhamos reunião de oração. E aí a Leia, uma irmã da nossa turma, ela chegou pra gente e falou: acabou? Zombando da gente. Acabou o papel higiênico, porque a gente emprestava das mulheres, né? E elas foram zoar com nós. Falei: ora! Perdão. Ora para Deus trazer. Aí eu olhei aquilo e falei: miserável. Que não empresta um papel depois que chegar, né? Compra sábado e te devolve, né? Ora. Mas ela estava sendo instrumento de Deus para produzir em nós uma fé que a gente às vezes não tem. E nós estávamos ali fiéis a Deus. Chegamos, eu me recordo, eu e o Moura e o Daniel, ajoelhamos ali no nosso quarto, um pós-sala assim do nosso quarto, e orando a gente orou, e a nossa palavra foi muito clara: Senhor, Tu sabes a nossa necessidade. E a gente não tem papel higiênico, não tem mais pasta de dente, sabonete está acabando, coisa simples. Oramos, no outro dia de manhã tinha estudo bíblico, terça-feira, fizemos estudo bíblico, não pedi nada para a Leia, não pedi papel higiênico, engoli a seco. Na quarta-feira de manhã, estávamos nós todos lá para começar a nossa aula, apareceu um senhor Almir, inclusive já faleceu, era presbítero da primeira IPI de Cuiabá. Ele apareceu lá para visitar a gente. A gente olhou, ninguém vem durante a semana lá. A gente olhou assim e falei: o que aconteceu? Eu olhei para o Moura e para o Daniel. A gente olhou um para o outro e fez assim. A gente olhou para o outro, ficou assim, o pessoal ficou. E aí a hora que ele chegou, ele trouxe uma caixa grande, desse tamanho assim. Grande mesmo. E a hora que ele chegou com a caixa, eu olhei, o meu coração ferveu mais ainda. Eu falei: ali cabe papel higiênico. E lá em Cuiabá a gente chama papel higiênico de pacu. Eu sei que o nome é meio feio, mas é isso que ele chamava lá. Então nós ficamos: nossa, é peixe, é peixe, é peixe. A gente chama de peixe, né? E aí olhando, o Moro olhando, a gente brincando, de repente, o nosso querido presbítero chegou, mostrou a caixa, falou: ó, chegou lá no correio, ontem, que estava escrito que era para entregar urgente. Eu não sei o que é, só trouxe. Não dava tempo de esperar até sexta vocês chegarem lá. A gente abriu a caixa, tinha uma carta de uma senhora, Dona Antônia. E a carta estava dizendo assim: eu não sabia o que dar para vocês, missionários. Mas Deus colocou no meu coração que eu precisava comprar, junto com a minha compra, algumas coisas para vocês. E o Espírito Santo me levou ao lugar de higiene pessoal. Me perdoe errar o sabonete ou a pasta de dente, mas eu acho que isso vai servir muito para vocês. Ela assinou 15 dias atrás, porque naquela época, estou falando de 96 de correio, né? 15 dias atrás, a assinatura da carta dela, ela colocou na caixa. E ali nós tínhamos papel higiênico, pasta de dente, escova de dente, fio dental, sabonete, tudo para todos os alunos da nossa turma. Aí a pergunta que a gente faz: pastor, mas é coisa simples, né? Cadê o teu testemunho de coisa simples? Cadê o teu testemunho de fazer a sua raiz ser maravilhosa e o restante é de boa? Quero finalizar, para a gente começar a nossa ceia e você participar comigo, te encorajar. Eu creio que esse ano não vai ser um ano bom. Eu não uso muito essa expressão, não sou muito fã delas, porque dizer isso talvez te faça ficar automaticamente atento, dizendo: tudo vai ser bom, tudo vai ser bom. Tudo. Não, não vai, irmão. Vão ter momentos difíceis,
Mas vão ter momentos na sua vida que você vai colher aquilo que você plantou. Dê a bênção, queridos. Que a graça de Cristo Jesus, a primazia de toda a criação, seja a tua inspiração e te abençoe. Que o amor de Deus, o Pai, aquele que fez daquele que Ele tinha mais importante, a primazia dEle nos céus, deu por mim e por você, por nos amar, te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus, aquele que há de fazer você lembrar de tudo aquilo que nós vivemos nessa noite, durante a semana, e se for preciso, coloque palavras nos seus lábios, daquele que Ele deseja, te abençoe. E assim sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus bens, sobre as tuas posses, recai a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Nos vemos em breve, se assim Deus nos permitir. Que Deus nos abençoe. Aleluia.